Olá, pessoa incrível, tudo bem? Quem fala aqui é Diogo Cabral e nessa aula eu vou te explicar como é possível você reprogramar a sua mente com a hipnoterapia para conseguir qualquer coisa na sua vida. Não importa o que você queira, você pode alcançar através da reprogramação mental e através do poder da hipnoterapia. Então fica comigo até o final, que eu vou te dizer, explicar passo a passo o que é que você precisa fazer, como a hipnoterapia pode te ajudar a fazer isso muito mais rápido do que qualquer outro método. E mais importante, eu vou te deixar aqui, eu vou deixar um link para você aqui embaixo, que vai ter lá um e-book. Esse e-book vai ter lá todas as coisas que a hipnoterapia pode resolver na sua vida. Qualquer coisa, você vai pegar aquele e-book, vai olhar ele lá, vai ticar cada uma das coisinhas que você precisa resolver e você pode fazer uma reprogramação da sua vida através da hipnoterapia, ok? Ah, e deixando bem claro, tá? Existe hipnose e hipnoterapia. A hipnose é uma coisa, a hipnoterapia é outra. Hipnose é um estado de transe, um estado hipnótico que a pessoa entra no estado de transe, e esse estado de transe não quer dizer que a pessoa está sendo está passando por uma terapia, ok? Existem alguns hipnoterapeutas que cometem o erro de utilizar somente a hipnose e ficar dando sugestões, que é que a gente fala de sugestões diretas para mudar a vida da pessoa. Mas isso não funciona por muito tempo. Isso é pouco efetivo. O que realmente funciona é a hipnose com um terapeuta que usa técnicas terapêuticas. E aí você tem a hipnose com técnicas terapêuticas, se torna uma hipnoterapia, as duas coisas juntas. Então, hipnoterapia não é somente utilizar a hipnose. Hipnose sozinha não resolve nada. Então, se você for procurar um hipnoterapeuta, procure um hipnoterapeuta e pergunte a ele: você usa outras técnicas? Simples assim. Ou você só usa hipnose? Pergunte, porque isso é muito importante. Eu já atendi muita gente que veio de outros hipnoterapeutas que faziam somente a hipnose e vieram com os mesmos problemas, ou até piores. Então, isso é muito sério, tá ok? Muito bem? E para você que está aqui pela primeira vez, que nunca viu uma aula minha, eu sou o Diogo Cabral, eu sou hipnoterapeuta, sou treinador de inteligência emocional, sou Master Trainer em hipnoterapia. E o que eu vou explicar para você hoje é como você consegue reprogramar sua mente através do poder da hipnoterapia de forma rápida, independente do que você queira reprogramar. E por que eu estou falando independente do que você queira reprogramar? Se você quiser mudar o seu comportamento natural, se você quiser mudar as suas crenças, mudar as suas atitudes emocionais, se você quiser mudar a sua atitude que você já teve aí durante toda a sua vida para ter uma vida melhor, você pode. Aí você pode até pensar assim: nossa, Diogo, será que isso é verdade? Será que isso não é? Pois é, eu vou te explicar como isso funciona. Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que acreditam que não podem mudar, que são tímidas, são caladas e não podem mudar. Então, existem vários comportamentos de pessoas que esses comportamentos as pessoas acreditam que aquilo ali é dela e que ela nasceu daquele jeito e vai morrer daquele jeito. É aquela velha crença: pau que nasce torto, nunca se endireita. Isso não existe, tá? Isso é só crença, isso é só mito popular. O que acontece na realidade, cientificamente falando? O nosso cérebro ele tem a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é um termo da neurociência que comprovou há muito tempo já, de que nós podemos modificar o nosso processo, a nossa estrutura cerebral interna, a nossa mente. Nós podemos mudar a estrutura da nossa mente. E essa mudança, ela pode criar novas crenças, novos comportamentos, novos hábitos. Incrível, né? Novos valores. Você pode criar qualquer coisa que você quiser novo na sua vida. Então você pode mudar. Qualquer pessoa pode mudar. Algumas pessoas acreditam que as pessoas não podem mudar, que as pessoas que fizeram alguma coisa de errado não podem mudar. Pode sim. E isso já é comprovado. E você também pode. Eu mudei. Eu saí de uma situação financeira horrível, eu tinha problemas financeiros, eu tinha problemas de relacionamentos, eu não conseguia ficar muito tempo no relacionamento porque já tinha problema. E eu às vezes achava que o problema era as pessoas, que na realidade era eu mesmo. Isso aí você tem que admitir, é você que está tendo problema, porque se você está tendo um relacionamento repetitivo dando errado, o problema não é as pessoas que você está se relacionando, é você. Então você precisa mudar você para que as coisas comecem a dar certo na sua vida. Problema financeiro de dívidas,
fazer dívidas, gastar de dinheiro e nem se lembrar porque eu gastei, com o que eu gastei, o dinheiro sumir da minha mão, ter problemas financeiros constantes, não conseguir se concentrar ali para juntar o dinheiro, para poder acumular dinheiro, para criar mais oportunidade de dinheiro, quebrar negócios constantemente, não conseguir se manter no emprego ou não conseguir crescer na carreira, tudo isso você pode mudar, você pode reprogramar na sua mente através da hipnoterapia. E o que mais a hipnoterapia pode te ajudar? Você é uma pessoa que sofre de muita ansiedade? Você vive ansiosa ou ansioso, com muita ansiedade, com a cabeça a 1000 por hora, vai dormir, não consegue dormir direito, acorda no meio da noite, ou demora muito de dormir, ou você é uma pessoa que sempre sofreu de insônia, que é muito comum, ou você é uma pessoa que sempre está correndo para fazer as coisas, está com muita pressa para tudo, tropeça fazer as coisas parecem que é mais lenta para você. Pois é, isso você pode resolver também. Isso é uma questão de ansiedade, é um comportamento, é uma programação mental. Talvez você, no seu caso, seja uma pessoa desanimada, triste, que sempre está com desânimo na vida, a vida está sem sentido, as coisas parecem que não funcionam, que não estão dando certo, que perderam o gosto, perdeu o sentido. Parece que agora você não tem mais vontade de fazer as coisas que fazia antes, por exemplo. Talvez você esteja nessa situação. Então você pode resolver isso também. Você pode tirar essa dor, porque dá um vazio, né? Dá uma dor de vazio, você pode tirar isso. Você também pode resolver se você tiver depressão, se você tiver uma pessoa depressiva, já está vivendo um nível até máximo de depressão, você pode resolver isso também. Se você conhece alguém que tem depressão, ajuda ela, não falando para ela que ela precisa mudar, né, que ela tem que mudar, ajuda ela dando informação para ela, passando conhecimento para ela, tá ok? Manda esse vídeo para ela, manda essa aula para ela, compartilha com essas pessoas. Se você é uma pessoa talvez que sempre está tendo vários erros na sua vida, errando, tropeçando, não consegue concluir as coisas, aí você começa as coisas, mas sempre tem algo melhor, aí você vai lá e faz e vai deixando vários projetos ao longo da vida, não consegue construir nada, mesmo você querendo muito ganhar dinheiro, construir uma vida tranquila, estável, e mesmo assim as coisas não acontecem? Pois é, tudo isso tem a ver com sua programação mental. E para você resolver isso, você precisa fazer uma coisa, reprogramar a sua mente. E o meio mais efetivo que eu vejo para reprogramar a mente, inclusive eu criei esse método, sou especialista em reprogramação mental, é utilizando a hipnoterapia com outras técnicas dentro da hipnoterapia. Eu criei um método próprio que eu utilizo para isso. E eu utilizei para reprogramar minha vida, para mudar minha vida financeira, mudar minha vida de termos de relacionamentos, tanto com pessoas quanto amoroso, com tudo no geral. Consegui mudar a minha vida financeira completamente, mudei de carreira e fiz uma revolução na minha vida, que eu fiquei durante 10 anos tentando fazer e não conseguia. E só consegui depois que eu utilizei técnica de reprogramação mental para mudar. Incrível, né? Pois é, não é impossível. Só é impossível para quem não acredita que é possível. Ok? Que é uma crença. Por quê? Ela está se baseando no conhecimento que ela tem. Se ela não sabia que era possível até agora, então ela não vai acreditar, a não ser que ela se abra, tenha humildade para se abrir e falar, opa, deixa eu ouvir aqui, porque pode ser que isso aí seja verdade. Entendeu? Se abre, baixa um pouquinho aquele senso críticozinho e só escuta e vê se faz sentido para você. Tá bom? Agora é o seguinte, eu vou te explicar como é que funciona o processo das crenças mentais, né, da programação mental, para que você entenda como é que funcionam as emoções, como é que funcionam os seus comportamentos, por como você age, por que você está fazendo o que você está fazendo hoje, por que você não está fazendo as coisas, por que está procrastinando, deixando as coisas para depois, ou com preguiça, ou deixando as coisas para a última hora. Por quê? Por que está acontecendo tudo isso na sua vida? Por que você está com depressão? Por que você está desanimado? Por que você tem tanta ansiedade? Por que tudo isso está acontecendo na sua vida? Por que você está infeliz? Por que as coisas não estão dando certo? Você quer saber isso? Então eu vou te explicar por que isso acontece. Você, assim como todos nós, temos na mente uma programação. Nosso cérebro tem uma programação. Essa programação, ela tem um conjunto de coisas, tá? Eu vou colocar aqui no quadro para você ver aqui junto comigo. Nesse conjunto de coisas que tem na sua programação, tem as crenças, tem os valores, que não deixa de ser uma crença, mas existe uma separação aí dos valores,
que é uma coisa um pouco... os valores é uma coisa bem larga, bem grande, bem complexa. Né? Nos meus treinamentos eu tenho um processo só para valores, que é uma das coisas mais importantes de todo mundo que faz o treinamento. Quando chega na parte de valores, elas ficam impactadas porque elas nunca ouviram falar sobre valores daquela forma, né? Porque o valores é uma coisa muito séria. E, enfim. E aí vem também as regras mentais. Essas regras mentais aqui é algo que faz toda a diferença na sua vida, tanto na vida de relacionamento quanto para a sua felicidade. Se você quiser ser uma pessoa mais feliz, ou se você não está tendo felicidade, se você está infeliz, está aqui o problema. Regras mentais. O próximo é hábitos. E aqui, por último, conhecimento. Sua mente hoje, ela é baseada nisso aqui. Sua programação mental. Imagina que sua mente, seu cérebro, tem um programa rodando no seu cérebro. Pensa que seu cérebro aqui é um computador ou um celular super ultrassônico. Vamos dar exemplo assim. Inventei agora. Imagina que é um celular super ultra moderno lá que só vai vir daqui a 1000 anos de tão poderoso que vai ser. Porque o seu cérebro é super poderoso. E dentro do seu cérebro tem um programa lá rodando. Né? Um super mega Android. Ou melhor, né? O computador. Tem lá um Windows rodando lá, ou um Mac. E tem lá um software rodando na sua cabeça. O software que está rodando na sua cabeça agora é a sua programação mental. Na sua mente, certo? Então, essa programação mental, ela é baseada nisso aqui. Como é que foi todo o processo? Eu já expliquei várias vezes, não sei se você já viu alguma aula minha, mas se você nunca viu, você aprendeu isso através da sua convivência com pessoas, da sua família, através da sua criação, através de experiências, através do que você viu, ouviu, sentiu, cheirou, provou. Tudo na sua vida você foi aprendendo, principalmente até os seus 12 anos de idade. Então, sua base, ela começou com seus 12 anos de idade. Então, com 12 anos de idade, você teve lá seus pilares. Vamos imaginar que aqui são 5 pilares. Esses 5 pilares representam toda a sua base que você criou até os 12 anos de idade. E daqueles 12 anos de idade em diante, você foi construindo toda a sua personalidade, toda a sua história, todos os seus resultados de vida. Foi a partir daquilo lá que você aprendeu até 12 anos de idade. E isso é importante porque muita gente não sabe que você, ou que ela é um reflexo do que ela aprendeu até 12 anos de idade. Ela não sabe disso. Ela acredita que ela está comandando tudo na vida dela. Quando a realidade que está comandando ela é isso aqui, ó. Crenças, valores, regras mentais, hábitos e conhecimento. Tudo isso é o que está comandando a vida da pessoa. Se ela quiser mudar, se ela quiser ter uma vida melhor, ela precisa mudar isso aqui. Mudando isso aqui, ela vai conseguir mudar a vida dela. Ok? Isso aqui representa os comportamentos que ela tem. Então, se ela muda isso, ela muda de vida. Se ela não muda, ela não muda de vida. Ela vai continuar tendo os mesmos resultados. Por quê? Como se fosse um programa mesmo. É um programa que está rodando. Então, você tem um computador lá que tem um programinha. Enquanto esse computador não tiver aquele programa atualizado ou editado, porque a atualização é uma edição para que melhore, o que vai acontecer? Vai continuar rodando do mesmo jeito. Aí chega um momento que começa a travar, né? O celular começa a travar, o computador começa a travar. Tem que fazer o quê? Tem que restaurar, botar um programa novo, um programa mais atual, um programa melhor, né? Que rode melhor. E na vida também é assim, gente. Se você não está evoluindo, o que acontece na vida? Quando alguma coisa não está evoluindo, ela está caindo. Já parou para analisar isso? Quando uma planta para de crescer, o que começa a acontecer com ela? Ela começa a morrer. Nós, seres humanos, não somos planta. Nós podemos continuar evoluindo o resto da vida porque nós temos um cérebro diferente de todos os outros seres vivos. Então nós podemos evoluir o tempo todo, a vida toda, até chegar a 100 anos de idade, se a gente quiser. Através da reprogramação mental, você pode continuar evoluindo como ser humano, como pessoa, seus resultados, sua vida, seus relacionamentos, sua área financeira, qualquer coisa que você quiser. Tá? Então, isso aqui é a base. Então anota aí se você quiser anotar, que eu já vou apagar aqui e vamos para a próxima parte.
E aí que você entendeu aí a questão das crenças, da sua programação mental, e como é que isso está no seu cérebro? Como é que a gente faz a reprogramação? De uma forma simples, eu vou te explicar aqui de uma forma neurocientífica. Ou seja, eu vou te explicar como funciona o neurônio na sua cabecinha. Na sua cabeça aí, tá? Olha só, o neurônio ele fica assim, ó. Imagina que isso aqui é um neurônio, imagina que aqui é outro neurônio e aqui é outro neurônio. Na sua cabeça, ou seja, nossas crenças, nossa programação mental, ela é feita através de neurônios. Em cada neurônio desse tem uma informação, uma crença. Então vamos supor aqui que a pessoa ela tem uma crença que é assim, ó. Imagina assim, a crença é a seguinte. Tem aqui um neurônio que tem a seguinte informação aqui. Ela vê a mãe dela, então ela interpreta, opa, essa é minha mãe. Então, essa é minha mãe. Essa informação, ela está no neurônio da pessoa. Então, a mãe dela, ela sabe que é a mãe dela porque tem uma informação no neurônio dela, uma crença lá de que a mãe dela é aquela ali. Então, se ela olha para a mãe dela, ela está vendo a mãe dela lá perfeitamente. Ela tem certeza absoluta que é a mãe dela. Ok? E ela sabe disso como? Ela aprendeu isso desde pequenininha. Assim como, quando a pessoa ela acredita, por exemplo, vamos dizer aqui que é outro neurônio, e nesse neurônio aqui, isso aqui que eu estou circulando aqui é uma conexão neural, de uma forma representativa, tá? Aqui é uma conexão neural. Essa conexão neural é onde está a informação, ou seja, a crença, o programa, naquilo que eu falei para você anteriormente. Então, vamos lá. Vamos dizer aqui que aqui nesse mesmo neurônio aqui tem a informação que é a seguinte. A crença que é assim, ó. Eu não faço nada direito. Vou botar aqui de forma abreviada. Eu não faço nada direito. Ela acredita que ela não faz nada direito. Assim como ela acredita que a mãe dela é aquela mãe dela, quando ela olha no espelho para ela mesma, quando ela se vê como pessoa, se olha como pessoa, ela vê o quê? Uma pessoa que não sabe fazer nada direito. E o que é que isso causa? Né? O que é que causa isso? Eu vou dar outro exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui em cima para ficar mais claro para você entender. Imagina que a pessoa aqui ela tem a crença de que se ela errar, algo muito ruim vai acontecer. Certo? Ela aprendeu, tem uma crença lá programada na mente dela, de que se ela errar, algo ruim vai acontecer. Então aqui, ó, errar, vou botar resumido, errar é muito ruim. Aí ela acredita nisso. O que é que faz com que essa crença, o que é que faz essa crença dela achar que errar é algo muito ruim? Então ela acredita que errar é algo muito ruim. Quando ela vê o mundo, quando ela vê as coisas que ela tem que fazer, quando ela vê as atividades que ela tem que fazer, então errar para ela é muito ruim. Se ela pega alguma coisa para fazer, ela procurando detalhezinhos para achar erros, porque se errar vai ser muito ruim. Alguma coisa vai acontecer se ela errar. Alguém pode falar mal, alguém pode falar, achar que ela é burra, que ela não sabe, enfim, ela tem alguma crença ali envolvida. Mas beleza, mas para ela errar é algo muito ruim. Quando ela pensa nisso, essa conexão neural, essa crença que está lá instalada na mente dela, vai causar para ela o quê? Vai causar um sentimento, uma emoção, vai liberar uma emoção. A emoção que causa o sentimento. Mas vou pular logo para o sentimento para ficar mais simples. Então ela acredita nisso, isso gera para ela um sentimento. E o sentimento pode ser o quê? Para ela aqui nesse momento. O que é que pode ser para ela nesse momento aqui o sentimento? Medo de fazer alguma coisa. Ou ela pode chamar não de medo, mas de receio. Ou ela pode chamar também de cuidado demais, né? Cuidado. Ela pode dar outro nome, cuidado. Ela é super cuidadosa. Ok? Então ela tem aqui o sentimento que ela sente quando ela pensa em errar. E quando ela erra, normalmente ela fica chateada, ela não gosta. Esse é o exemplo do errar, mas existem vários exemplos, tá? Se você não é uma pessoa que não tem esse problema de errar,
provavelmente você deve ter alguma outra questão que você precisa resolver, que está dando errado na sua vida, alguma atitude emocional, alguma atitude que você percebe que te atrapalha. Então entenda isso. Não pegue isso aqui só como um exemplo geral, não. Tem pessoas que não vão ter esse problema, que é só um exemplo para você entender como funciona dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, ok? Então beleza, a pessoa tem o medo, tem o receio, tem o cuidado, e chama de cuidado, por exemplo. O sentimento dela, o sentimento final, no final das contas, é o medo que ela está sentindo. Esse sentimento faz o quê? Faz com que a pessoa tenha uma ação. Ou seja, nós agimos a partir de um sentimento. Nós, seres humanos, agimos como sentimento. Dentro do nosso cérebro aqui, está passando aqui várias conexões neurais agora, nesse momento, no meu cérebro e no seu cérebro. Nossas atitudes, nossos comportamentos são baseados a partir dessas conexões. E dentro dessas conexões existe uma química emocional que está envolvida nesse processo, que são as nossas emoções. Então nós nos movimentamos a partir das emoções. Entendeu? Então se você tem um sentimento, você tem uma ação. Qual é a ação? Vou botar aqui a ação. Então você tem uma ação. Qual é que pode ser a sua ação dentro desse processo? A pessoa quando tem medo, normalmente ela foge. E essa fuga pode ser várias coisas, tá? A fuga pode ser ela, por exemplo, não entregar um trabalho, ou demorar demais de entregar, ou ela não iniciar um projeto, iniciar alguma coisa, porque ela tem medo de errar. Então vai ter sempre uma atitude, algum comportamento, e esse comportamento, essa atitude vai trazer um resultado. Vamos colocar como exemplo aqui que essa pessoa, ela, por medo de errar, por estar com tanto medo de errar, ela acaba não iniciando um projeto para melhorar, sei lá, vamos supor que ela quer melhorar o emprego dela, no emprego dela. E ela tem medo de errar, então ela precisa fazer uma prova, mas ela não faz porque ela tem medo de errar. Então, vamos supor que ela está fugindo da prova. Ela sempre dá um jeito de dar uma desculpa de não fazer aquela prova, certo? Então ela cria desculpas, então ela arruma uma desculpa. E essa desculpa se torna algo que vai fazer com que ela, o quê? Ela tome, essa é a ação dela, né? Porque a desculpa ela acaba sendo uma atitude, uma ação, né? Então beleza, ela criou a desculpa. Só que depois da desculpa, depois de uma ação, sempre vai existir o quê depois de uma ação? Depois de uma ação sempre existe um resultado. Se a pessoa não faz, existe um resultado. Se ela faz, existe um resultado. Então, depois da desculpa, tem um resultado. E o resultado, normalmente, quando nessas situações, acaba gerando algum tipo de frustração para a pessoa. Porque se a pessoa tem um desejo de alguma coisa e isso que ela quer alcançar alguma coisa, mas esse medo aqui, essa crença que dá esse medo de errar, que faz ela criar desculpa para não fazer o que precisa ser feito, ela não vai ter um resultado que ela quer. Então ela não consegue ter aquele resultado. Se ela não consegue ter aquele resultado, vai ter o que para ela? Frustração. E essa frustração faz com que ela fique desanimada, fique chateada, fique triste, porque vai várias vezes acontecendo, né? E ela vai chegar um momento que ela vai se frustrar. Ou, se ela não se frustra com isso, provavelmente vai ter um resultado lá no futuro que vai ser bem ruim para ela. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente nós procrastinamos, as pessoas procrastinam coisas que são importantes para elas resolverem. Coisas que se elas não resolverem, vai ter uma cobrança muito grande lá no futuro. Pare para analisar aí, quantas coisas você deixou de fazer no passado, que depois no futuro você falou, poxa, se eu tivesse feito aquilo, ou se eu não tivesse feito aquilo, quantas coisas? Pare para analisar e você vai perceber que tem muita coisa na sua vida que você deixou de fazer, que depois foi cobrado no seu futuro. E veio com juros, né? Juros e correção monetária. Você pagou de algum jeito. Não é verdade? Então, analise bem, porque você vai ver que sempre vai ter um resultado. Então, essa desculpa vai dar um resultado final. Prontinho. Então, tá aqui o resultado. Esse é o resultado que a pessoa está tendo. Então, tudo isso aconteceu por conta do quê? Por conta de um programa mental que ela tem que fez esse processo acontecer. De forma bem simples e resumida para você entender como funciona, certo? Agora, o que acontece agora? Como é que a pessoa consegue mudar isso? Como é que a pessoa consegue mudar isso? Primeiro eu vou te falar dos erros que as pessoas cometem quando elas querem mudar, né, reprogramar a mente delas, fazer alguma mudança na mente delas, que essas pessoas cometem.
Normalmente os principais erros é o quê? Os principais erros dessas pessoas é somente ganhar informação. Por que eu falo de somente ganhar informação? Vou dar um exemplo. Você vê essa aula aqui, aí você vai ver outra aula, depois vai ver outra aula de outro lugar, vai vendo aulas por aí. Você vê agora, a aula agora e depois larga lá e não vê mais. Isso é um exemplo. Isso você está ganhando informação. Você vê um texto, você vê um artigo, é uma informação. Você vê um jornal ali, alguma coisa que passou, uma informação. Essa informação, ela não causa nenhuma mudança forte na sua mente a partir do ponto de mudar uma crença, de criar uma crença nova, de criar uma nova programação mental. Ok? Então, o primeiro erro é que as pessoas muitas vezes procuram muita informação. Então, às vezes ela lê um livro e ganha aquela informação e já acha que vai mudar a vida dela, mas não muda. Por que não muda? Porque ela só ganhou informação. Ela não foi lá no fundo, né? Então, erro 1. Somente informação. Então, o erro número 1 é somente informação. O erro 2, vamos lá. Deixa eu só explicar melhor esse erro 1 aqui, só para ficar mais claro. O erro número 1, somente informação, é o seguinte. A informação por si ela não faz nenhuma mudança na vida das pessoas. Porque ela não cria uma crença profunda. A não ser que seja uma informação muito impactante. Por exemplo, a morte de Ayrton Senna, ou a Torre Gêmeas que bateram lá, e aí aquilo ali criou, claro, um negócio muito forte, foi lá no inconsciente, todo mundo lembra até hoje, né? Então tá lá profundo. E se você tiver idade para isso, você deve lembrar. Mas, o que acontece? Existem coisas que simplesmente, a maioria das informações não serve para nada e acabam não fazendo nenhuma mudança na vida das pessoas. Então ela pega aquela informação, ganha informação e depois pronto. Então ela não causa nenhuma mudança, certo? E o erro 2, que as pessoas acabam cometendo, é elas iniciar um processo de reprogramação e parar no meio do caminho. Então elas param, né? Então ela inicia e para. Isso aqui é para as pessoas que querem reprogramar a mente delas, né? Não sei se você já viu por aí, inicia e para. Ficou muito bonito não, mas você entendeu, né? Então, tem muita gente que inicia projetos, processos, por exemplo, a pessoa vê lá um videozinho no YouTube lá, ou alguém faz um desafiozinho no grupo, 21 dias para, sei lá, reprogramar a mente, 21 dias para riqueza, 21 dias para prosperidade, e aí fica pedindo para a pessoa ficar ouvindo mantra ou ficar fazendo afirmações lá para poder resolver. A maioria das pessoas não conseguem fazer. Inclusive até um mito, tá? Que isso vai mudar alguma coisa na vida das pessoas. É muito raro isso acontecer, porque essas afirmações, esses mantras de 21 dias, não quer dizer que está fazendo uma grande mudança na mente da pessoa. Isso depende de muitos fatores. Então é um mito que existe aí. Inclusive algumas pessoas já falam de 60 dias, porque existem alguns estudos que já falam que a média é 66 dias. Só que é uma média, não quer dizer que todo mundo que fizer durante 66 dias vai ter uma mudança profunda na mente. Certo? Então, por isso que eu não uso mais afirmações, não uso mantra, eu não faço nada disso. Por que eu não faço? Porque eu uso a hipnoterapia e as técnicas que eu uso dentro da hipnoterapia que são muito mais poderosas, muito mais rápidas do que ficar repetindo frasezinhas todos os dias, até porque, sinceramente, não é um negócio legal de fazer, é chatinho, né? A verdade é essa. Ficar 21 dias, 60 dias, quase ninguém consegue fazer. Essa é a realidade. Eu estou falando isso por propriedade, eu fiz durante muito tempo e eu não conheço ninguém que consegue fazer 21 dias ou 60 dias direto. É muito raro alguém fazer. E depois que ela faz, ela para. E aí que está o grande problema. Por quê? Afirmações e mantrazinhos, isso não muda muito profundamente a mente da pessoa. Então, quando ela para, ela volta a ter os problemas de novo. Né? Então, se você é uma dessas pessoas, você está sabendo o que eu estou falando. Então, beleza. Então, erro 2, inicia e para. E o erro 3 é usar métodos ineficientes de reprogramação. Tá? Métodos ineficientes. Existem muitos métodos que são ensinados por aí na internet gratuitamente, você acha em todo canto, no YouTube, no Facebook. Esses métodos são ineficientes por quê? Porque todo método de reprogramação ele tem alguma falha. Todos têm alguma falha. Existem aqueles que são muito piores, muito piores. Como
Afirmações. Afirmações são as piores que tem. Toda a técnica de reprogramação, de repetição de palavras, são muito fracas para a reprogramação. Ou seja, a efetividade é muito fraca, ok? A mudança é muito fraca, é muito frágil. A reprogramação é frágil. Ou seja, quando eu digo frágil é porque se você faz a reprogramação, qualquer coisinha volta à programação antiga. Por quê? Porque é frágil, ok? Então toda a técnica de reprogramação tem uma falhazinha. E essa falhazinha que é o grande problema. E muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Ela faz lá as afirmações dela e aí depois quando para as afirmações, passa um tempinho, volta tudo de novo. Por quê? Porque ela simplesmente não fez algo realmente eficiente. Ela não deu continuidade e ela não fez oficialmente. Ou seja, algo eficiente que faça uma reprogramação que não necessite de tanta repetição para que ela consiga fazer aquela mudança profunda na mente dela. Então é um processo, tá? Então falando para você já de início, se você não está tendo resultados com alguma técnica que você está fazendo, ou você já fez e já teve repetição de problemas, é porque você está usando técnicas que são pouco eficientes. Então procura uma coisa melhor. Eu indico a hipnoterapia. Tá? Depois de testar tudo que eu testei, eu falo com categoria e com certeza absoluta. Procure a hipnoterapia. Ponto. Tá bom? Ah, Diogo, mas você fala isso porque eu sou hipnoterapeuta. Eu nunca fui, no passado eu não fui hipnoterapeuta. Usava várias outras técnicas. E depois de testar todas as técnicas, eu sempre fui buscar o que era melhor para mim e para os meus clientes. Eu quero sempre estar um passo à frente de todo mundo. Existem os concorrentes, né? Então tem que estar passo à frente. O que eu vou trazer para os meus clientes que vai trazer um resultado melhor para eles? O que vai trazer o bem-estar mais rápido? A hipnoterapia foi a melhor de todas. Ponto. Então não é algo que eu vou ficar falando, não, porque eu tenho que defender as outras técnicas. Não. É a melhor. Já testei todas que eu conheço, todas que tem no mercado já testei. E a melhor é a hipnoterapia. No meu ponto de vista. Pelo que eu testei. Pelo que eu vi de resultado dos meus pacientes e em mim. Ok? Então, por isso que eu falo com categoria. Eu testei e eu sei do que eu estou falando. Certo? Então, vamos lá. O que é que acontece agora? O que é que você precisa fazer para fazer uma reprogramação de verdade na sua mente? O que você precisa fazer? Você precisa fazer um monte de coisa. Se você quiser fazer sem hipnoterapia, você tem que fazer um processo bem mais complexo. Mas se você quiser fazer uma reprogramação mais rápida, com a hipnoterapia, eu vou te dar um processo aqui que é o seguinte. Claro que você vai precisar procurar um hipnoterapeuta, tá? Você não vai fazer isso com auto-hipnose, não. Muito difícil conseguir fazer isso com auto-hipnose. Muito, muito difícil. Então procure um hipnoterapeuta, procure um profissional que entenda, que conheça as técnicas, para que ele te ajude, ok? Mas se você quiser já começar a procurar alguma coisa mesmo sozinho, tá tudo bem. Não tem problema. Agora o risco é seu. Tá? Então, assim, eu já fiz muita coisa sozinho e eu sei até onde vai esse sozinho. Chega um momento que não dá para ir sozinho, você tem que ter ajuda mesmo, ok? Então, vamos lá. Passo 1. Primeiro passo. Primeiro passo é você fazer uma reprogramação de crenças e traumas. Trauma é também uma crença, só que a gente chama de trauma porque ele é mais impactante, né? Ele é mais forte. Então, primeiro passo, fazer uma reprogramação de traumas e crenças. O que é isso? Você precisa reprogramar suas crenças, que causam emoções. Traumas causam emoções ainda mais fortes. Então, você precisa fazer essa reprogramação de crenças para mudar os seus sentimentos, suas emoções, e assim mudar os seus comportamentos. Não sei se você parou para analisar, mas a ansiedade, quando você tem ansiedade, quando você tem depressão, quando você tem síndrome do pânico, quando você tem ataque de nervos, quando você tem estresse, você tem sempre uma atitude, um comportamento. Você já parou para analisar? Você já parou para analisar que essas atitudes e comportamentos normalmente não te trazem algum resultado bom? Analise aí, analise isso direitinho. Você vai ver do que eu estou falando. Sempre traz alguma coisa negativa ali no resultado. Se você é uma pessoa que tem descontrole emocional, não consegue se controlar emocionalmente, briga, discute, ou às vezes até uma pessoa até que consegue deixar para dentro a emoção, mas fica ali remoendo a emoção por dentro, porque isso não é controle emocional.
Tem gente que acha que controlar emocional é deixar lá dentro e ficar guardando e ficar remoendo. Isso não é controle emocional, isso é descontrole emocional total. Então, uma pessoa que fica com essas questões emocionais e depois explode, ou então pessoas que já explodem mesmo na hora, ou seja, isso aí são coisas que são programações mentais, emocionais, que ela precisa tirar algumas crenças dela, tirar alguns traumas para poder melhorar de vida. Se você eliminar crenças e traumas, já tem o primeiro passo aí muito bem feito. O segundo passo é você adquirir inteligência emocional. Segundo passo. Segundo passo é adquirir inteligência emocional. Se você adquirir inteligência emocional, você tem o quê? Não é só controle emocional. Existe um mito, aquela pessoa ela se controla emocionalmente, ela tem inteligência emocional. Não, nada disso. Controle emocional é somente um dos pilares dos 5 de inteligência emocional. Os 5 pilares de inteligência emocional é, primeiro, autoconhecimento. Segundo, autocontrole. Se a pessoa tem autocontrole, mas não tem autoconhecimento, ela não tem inteligência emocional. Ok? Autoconhecimento, depois autocontrole, depois automotivação, ou seja, se você se automotivar, sem precisar ver vídeo na internet, sem precisar ter um áudiozinho para ouvir, ou seja, ela se automotiva automaticamente, ela sabe se automotivar, ela sabe o que motiva ela, ok? Então não precisa de nada de fora para motivar ela, então automotivação. Depois vem gerenciamento de relacionamentos, entender as pessoas, saber como as pessoas pensam, se colocar no lugar, saber, ou seja, você precisa entender as pessoas, entender as emoções das pessoas, como você olha para as pessoas e você entenda por que as pessoas estão fazendo o que elas estão fazendo. Porque elas estão agindo referente a você, por que elas estão agindo daquela forma. Como as suas atitudes influenciam na atitude daquelas pessoas. Como seus comportamentos, suas emoções influenciam na vida daquelas pessoas e como elas se comportam referente a você. Então isso é consciência social. Você precisa ter essa consciência social. Isso faz parte do terceiro, é o quarto dos 5 pilares da inteligência emocional. E o último pilar é o gerenciamento de relacionamentos. É você saber gerenciar pessoas, liderar pessoas, ser uma pessoa que consegue se relacionar com as pessoas, sabe chegar num lugar e fazer amizades, sabe se comunicar com as pessoas, consegue vender o que você quiser vender, uma ideia, o seu jeito, faz as pessoas gostarem de você, vende alguma coisa, sabe se comunicar. Isso é você saber lidar com pessoas. Certo? Então isso é inteligência emocional, são 5 pilares. Terceiro passo. Terceiro passo é você ter um plano de ação com metas e treinamento constante. Você quer reprogramar sua mente, não quer? Você precisa ter um plano de ação e uma meta para reprogramar sua mente. E isso tem que ter um treinamento constante. O que o treinamento constante vai fazer? Com que essa programação nova se torne constante na sua mente. Então, você precisa programar. Então, vou dar um exemplo. Como é que eu faço no meu processo? No primeiro passo, normalmente, a gente identifica qual é o problema, né? Então, primeira parte da sessão. Então, vamos lá. O que eu faço na sessão de hipnoterapia? Na minha sessão, no meu processo. Primeiro passo, vamos identificar qual é o problema que você tem. E a pessoa fala do problema, a gente identifica o problema, faço uma análise, faço uma pesquisa dentro daquilo que a gente está conversando, analiso profundamente, pronto. Já achamos qual é o problema. Depois, como você quer ficar? Que meta? Como é que você quer ficar? Porque você tem um problema, mas você quer ficar como? E aí a pessoa começa a falar como é que ela quer ficar e a gente já traça ali como ela quer ficar. Isso na sessão de hipnoterapia. Eu conheço hipnoterapeutas que não fazem isso. Poucos que fazem isso. Poucos. E os que fazem isso são, para mim, os melhores. Pelo menos de resultado que eu vejo é isso. Mas enfim. Então, você que está fazendo isso, beleza. Então você tem ali como a pessoa está, depois como ela precisa, como ela quer estar. Depois disso vem reprogramação do que ela está precisando reprogramar, precisando mudar na vida dela, melhorar, reprogramar na mente dela. Depois vem o quê? Sempre eu trabalho alguma coisa ligada à inteligência emocional. Sempre precisa de alguma coisa baseada em inteligência emocional. Porque a grande maioria dos problemas das pessoas é pela falta de inteligência emocional. Então, sempre dou um trabalho ali, alguma questão de inteligência emocional, certo? Então, por isso que eu estou falando para você que o terceiro passo é isso. E depois eu passo para a pessoa um programinha, uma rotinazinha para ela fazer sozinha. Porque ela não vai fazer só a sessão e depois lá embora, não. Eu passo um programinha para ela, depois fazer em casa sozinha. Ensino uma técnicazinha, ela vai lá e faz. E os resultados são muito mais rápidos e melhores. Ou seja, um treinamento constante. Ok? Quarto passo.
ganhar conhecimento e aprender novas habilidades. Ganhar conhecimentos novos e aprender novas habilidades. Por que eu estou falando ganhar conhecimento e aprender novas habilidades? Quando você tem uma programação mental, vou pegar aqui de novo lá o seu neurônio. Vamos supor que você é uma pessoa que não sabe vender ou tem dificuldade em vender bem. O que acontece com as pessoas que não sabem vender ou vendem mal? Ela tem uma inabilidade e ela precisa ganhar habilidade de vendas. E como é que ela cria isso? Ela cria um novo caminho neural com conhecimento de vendas mais a prática de vendas. Vamos lá. A pessoa nunca vendeu na vida, ela morre de medo de vender, aí a gente vai lá e tira o programa, tira aquele medo, né? Reprograma, tira o medo com a hipnoterapia. Beleza. E aí depois a gente faz o quê? Olha, tá, você precisa fazer o que agora? Para poder... Como é que você quer vender? Você quer ficar de que forma? Ah, eu quero ser uma vendedora que chega lá com facilidade, eu quero ter desenvoltura, eu quero falar bem do produto, também ter uma forma tranquila de falar com o cliente. Legal. Vamos criar isso na sua mente agora? A gente já cria isso na mente. Aí cria ali o programa novo. Puf. Esse aqui é o programa novo. Vou botar até uma outra cor aqui para ficar mais fácil aqui. Então aqui é o programinha novo que a gente criou na mente dela. Opa! Tem um programinha novo ali. E ela com atitude diferente. Antigamente, aqui tinha o que aqui na informação? Ela tímida, né? Ela sem saber vender. Mas aqui a gente colocou uma nova programação. Sei vender. E aí a gente vai ter que reforçar essa programação. Como é que a gente reforça isso? Ela tem que aprender como vender. Ou seja, ler um livro, fazer um curso. E toda vez que aí ela vai criando o quê? Vai criando mais conexões e vai deixando essa conexão neural nova, esse caminho neural, tipo um caminho, sabe uma estrada que você vai deixando cada vez maior, mais larga? Ela vai fortalecendo essa estrada, deixando ela cada vez maior e mais larga, com conhecimento. E vai ficando cada vez maior e mais larga com a prática, que a prática ainda é muito mais forte. A prática é 10.000 vezes mais forte do que somente ganhar o conhecimento. Entendeu? Então ela vai ficando cada vez mais forte ao ponto desse aqui, ó, sumir. Ficar tão fraco que ele praticamente ele não vai sumir na realidade. Ele praticamente vai ser inexistente. É como se ele sumisse na mente da pessoa e a pessoa nunca mais vai ter aquele comportamento de timidez e de que não sabe vender. Porque esse caminho neural ficou tão forte que ela sabe vender, ficou tão forte dela ser uma boa vendedora, dela ser uma vendedora top, que ela vai ter somente agora essa informação agora que o cérebro dela vai ter. E a crença dela ficou super mega forte. Ok? Esse é um exemplo. Tá bom? Então, quinto passo para você reprogramar sua mente de forma rápida. Eu coloquei aqui, na verdade, esse processo de reprogramação é um processo que é interessante, tá? Você pode reprogramar sua mente de várias... você pode reprogramar sua mente de algumas formas mais rápidas. Uma das formas que você pode fazer uma mudança mental nos seus resultados, nos seus comportamentos, é, por exemplo, ter uma pessoa que já tem aquele resultado. Você tem uma pessoa que te acompanha, um mentor, alguém que tem um resultado que você queira, alguém que já chegou lá, que te fala, que mostra o caminho para você, e você admira aquela pessoa, ou você confia naquela pessoa. Não precisa nem admirar, mas se você confia nela, já é bom o suficiente, já é mais do que o suficiente. Ou a pessoa é um profissional, às vezes você não conhece ela, é um profissional, aí você vai lá e faz o processo com ela, então ela está te acompanhando. Então ter uma pessoa que te acompanhe, ter um mentor, ter alguém que já sabe o caminho, isso é muito bom, porque você consegue chegar mais rápido. Porque é como se você estivesse numa estrada, saindo de uma cidade para outra, e você tem um mapa ali para te mostrar qual é o caminho, um GPS. Mas se você não tiver mapa, não tiver GPS, nunca tivesse ido para aquela cidade, nunca passou por aquela estrada, a chance é que você vai se perder, na é verdade? Então, quando você tem alguém que já passou por aquilo, fica muito mais rápido. Então, o processo acelera bastante também quando você quer reprogramar sua mente referente a isso. E o sexto, claro, né, é você usar as técnicas. O sexto passo é usar técnicas. Que aí que eu indico é você usar a hipnoterapia para fazer uma grande reprogramação na sua mente, de forma profunda, ok? Então, esse é o passo a passo para você fazer essa mudança. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você vai fazer isso a partir de agora? Qual é a sua atitude a partir de agora? O que você vai fazer? Você vai pegar essa informação aqui, vai guardar, vai deixar passar, ou vai tomar uma atitude?
Porque se você pegar essa informação aqui agora, que eu te passei, e não fizer nada, vai ser somente aquilo que eu te falei, informação. Não serve para nada. A diferença que vai fazer na sua vida agora é você tomar uma atitude, tomar uma decisão. O que você vai fazer agora? Você pode pegar isso aqui e tentar fazer tudo sozinho. Né? Pega tudo isso aqui, faz tudo sozinho, vai tentar fazer sozinho. A chance é que você vai errar muito e vai se frustrar. Se você não é um profissional da área de hipnoterapia, se você não é um profissional da área de reprogramação mental, se você não sabe todo o processo que eu passei para você aqui, você nunca fez isso antes, a chance é que você vai cometer erros, e erros chatos, provavelmente vai se frustrar e nem vai dar continuidade. Essa é a grande realidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei disso, eu já fiz isso também, e conheço várias pessoas que também já fizeram isso. É um processo. Ou você pode ter a ajuda de alguém. Você pode escolher alguém que pode te ajudar aí. Alguém que pode te ajudar a reprogramar a sua mente, a sua vida. Se você quiser me escolher para ser essa pessoa para te ajudar, eu posso te dar uma oportunidade agora para você fazer um processo de hipnoterapia comigo. Só que esse processo de hipnoterapia que eu utilizo, eu tenho uma vaga muito restrita, eu tenho um horário muito restrito, porque eu tenho várias outras coisas. Na minha empresa eu faço várias outras coisas, eu faço treinamentos, treinamento empresarial, então todo um processo, toda uma agenda toda já preenchidinha, então eu tenho pouquíssimas vagas para fazer atendimento de hipnoterapia. Mas é algo que eu gosto tanto de fazer, eu amo tanto fazer isso, porque eu gosto de ver essa mudança rápida na vida das pessoas, que eu sempre arrumo um tempo ali na agenda para fazer minhas sessões. Então eu vou deixar um link aqui embaixo para você, que você vai poder fazer é uma aplicaçãozinha onde eu analiso se você é uma pessoa que está preparada para fazer. Porque primeiro tem um custo, segundo tem que saber se a pessoa realmente quer aquilo ali, que é uma prioridade para ela, né? Então a pessoa tem que saber se é a prioridade para ela fazer a sessão de hipnoterapia, para resolver algum problema que ela queira resolver, tá? E também vou deixar aqui o link de um e-book, onde você vai ter lá tudo que a hipnoterapia pode resolver. Então abre o e-book se você não sabe, se você não entendeu ainda como a hipnoterapia pode resolver a sua vida, qualquer coisa na sua vida, vê lá a lista das coisas que pode resolver, são centenas de coisas que ela pode resolver. Analisa lá o que você quer resolver na sua vida. Vai lá também, faz a aplicação, clica na aplicação lá, vê na aplicação também tem várias questões lá que eu coloco na aplicação, que você vai escolher lá qual é o problema que você está tendo, o que é que você quer resolver, como vai ser bom para isso para sua vida. Vai lá, faz a aplicaçãozinha. O meu processo você pode fazer em qualquer lugar do Brasil. Se você tiver em qualquer outro lugar do Brasil, ou até do mundo, você pode fazer esse processo comigo. Por quê? Porque eu faço via Skype, via internet, eu faço via online. Ah, Diogo, pode fazer hipnoterapia via online? Com certeza, eu faço isso há 4 anos. Todos os meus atendimentos, 95%, são online. Se você quiser, então, se for uma decisão sua, se você quiser realmente mudar de vida logo, quiser resolver logo, estou deixando o link embaixo, vai lá no link, então tem um link lá para você fazer a aplicação, preenche a aplicação do que você quer resolver na sua vida. Se você quiser resolver realmente alguma coisa rápida, se você tem como prioridade hoje resolver, então preste a aplicação, preenche lá, e aí a gente vai entrar em contato com você para que você passe por esse processo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.